É evidente que alguns treinadores possuem traços que se sobressaem, como a capacidade de rapidamente imprimir sua marca ao time que assumem. Em apenas 3 partidas já é possível notar a influência desse profissional na equipe. Na partida de hoje mesmo, com uma formação alternativa, que normalmente poderia parecer desconexa, percebemos algo totalmente diferente. O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil, utilizando uma escalação alternativa. Foi comentado que o técnico notou que a equipe não estava em condições físicas ideais. Uma das soluções encontradas para isso foi a decisão de preservar alguns jogadores. O que se presenciou hoje deve se tornar uma prática comum no início da trajetória desse treinador, que busca entender melhor seu elenco e dar oportunidades àqueles que estão desmotivados, além de incentivar quem necessita de um impulso visto, que antes as trocas eram sempre as mesmas, com entradas e saídas previsíveis. O que aconteceu hoje, e que provavelmente se repetirá com frequência, é que ele quer conhecer melhor seus atletas, proporcionando motivação para aqueles que precisam. Anteriormente, as mudanças na equipe eram sempre as mesmas, com entradas e saídas de jogadores em várias situações. O diagnóstico foi claro. O Corinthians atualmente apresenta um desempenho lento em campo, necessitando de um descanso, com alguns jogadores realmente precisando de tempo para se recuperar. Quando a equipe entrou em campo, a formação foi a seguinte: um goleiro, defensores e meio-campistas que formaram uma estrutura específica. A abordagem apresentada foi inovadora. A equipe não adotou as formações que eram frequentemente utilizadas anteriormente. O esquema escolhido para essa estreia foi o 4-1-4-1, que pode ser o terceiro mais utilizado em sua carreira. É comum que esse profissional utilize bastante o losango, além do 4-2-3-1 e do 4-1-4-1, sendo esta última uma escolha que ele fez por ser uma formação que já utilizou com frequência. A escolha pelo 4-1-4-1 para iniciar sua trajetória é sem dúvida uma assinatura de seu estilo, uma vez que esse esquema não era empregado anteriormente. Um jogador atuou entre as linhas, formando uma linha de 4 posicionado à frente da defesa. A segunda linha de 4 se organizou da direita para a esquerda, com o atleta na direita. E aqui surge a grande novidade: esse jogador atuou nessa posição. Ao seu lado, outro jogador se posicionou por dentro à direita, um terceiro por dentro à esquerda e um quarto aberto na ponta esquerda. Na linha de ataque estava um jogador destacado, notoriamente conhecido por sua habilidade em campo. Sempre se destacou que ele é um atleta especial. Aqui está a grande atualização. Um atleta jogou pelo lado direito, enquanto o outro estava posicionado mais centralizado também à direita. Um terceiro atuou pelo centro à esquerda, enquanto um quarto ocupou a ponta esquerda. Na linha de frente, um atacante se destacou. Sempre mencionei isso, é um jogador que evoca um grande nome do futebol. Essa foi a primeira observação que fiz ao olhar para a expressão do técnico. A segunda coisa que me chamou a atenção foi a forma como a equipe estava organizada, mantendo uma boa compactação e sem deixar espaços. Ao analisar, percebe-se que um jogador não estava distante dos demais que ocupavam as posições internas e daquele que estava na ponta, nem do jogador à direita. Ele também estava perto da linha de defesa. É possível perceber que o atacante estava levemente mais avançado, mas também voltava para auxiliar na marcação. Isso mostra a autoridade do técnico, o que é fundamental, pois o atleta entende que há um treinador que merece respeito. Essa é a essência do futebol. Assim, a primeira ação a ser priorizada é a compactação. A equipe se movimentava para cima e para baixo, permitindo que os defensores organizassem o jogo, marcando em um bloco médio, mas coeso. Os defensores iniciavam as jogadas e chegavam até o atacante. Quando um defensor passava a bola para o lateral adversário, o jogador da ponta esquerda já se posicionava para fechar. Com ele, outros atletas formavam uma linha de defesa. Isso é extremamente importante no futebol. Quando a bola ultrapassava o volante do time adversário, alguns jogadores já estavam posicionados por dentro, enquanto o atacante ficava na retaguarda. Dessa forma, a equipe se mantinha compacta. Quando a bola cruzava essa linha, já havia a marcação de outro jogador. Conheço bem o trabalho do técnico, que aprecia um estilo de jogo ofensivo, mas também sabe ser defensivo quando necessário.
O que ele fez hoje? Se fosse outro, a crítica poderia ser rápida, mas ele agiu com sabedoria. Já vi esse técnico conquistar um campeonato estadual e já comentei sobre uma vitória em um momento crucial. Ele tem a capacidade de recuar e ajustar sua estratégia quando é preciso. Hoje ele começou com a equipe que atravessa uma fase complicada, vindo de uma derrota significativa, na qual mal conseguiu ter posse de bola. E como ele se comportou, ele não se lançou ao ataque. Jogou com cautela, mantendo um estilo equilibrado. E uma marcação em bloco médio. Assim o time adversário ficou completamente subjugado, sem criar chances. O jogador da ponta esquerda, por exemplo, foi essencial na marcação, atuando como um verdadeiro lutador. Ele se dedicou mais à defesa do que ao ataque, pois o técnico pediu que ele fechasse a lateral, controlando o avanço dos adversários. E, de fato, houve reconhecimento sobre a entrega desse jogador que brilhou. A responsabilidade do treinador é indicar onde os jogadores devem atuar na marcação. É importante ressaltar que já testemunhei esse técnico ter desavenças com jogadores em outras situações, pois exige uma marcação intensa dos atacantes pelos lados. Ele enfatiza que a defesa deve começar no ataque. Portanto, hoje observamos o jogador desempenhando um papel excepcional, se esforçando ao máximo, pois se não se dedicar, não terá espaço sob sua supervisão. Ele se destacou evidenciando sua importância tática. A defesa inicia no ataque, assim como a formação de um gol começa na retaguarda. Isso se torna claro com a atuação do atleta, que fez um gol e brilhou em uma partida significativa, empenhando-se ao máximo. Sem o seu esforço, certamente não encontrará espaço na equipe. Ele apresentou uma marcação eficaz, tornando difícil para os oponentes avançarem, que frequentemente precisavam acionar seus zagueiros responsáveis por iniciar as jogadas. Quando a bola chegava aos volantes, o espaço para a manobra era escasso. E os laterais também enfrentavam desafios. O Novo Horizontino teve dificuldades para organizar seu jogo tanto pelo centro quanto pelas laterais, sendo incapaz de construir suas jogadas. A tática do treinador foi essencial para dificultar as ações do time rival. Ele optou por não escalar uma equipe excessivamente ofensiva. É importante destacar que ele também consegue adotar uma postura defensiva, mas de forma equilibrada. Dessa maneira, a equipe dominou a partida e conseguiu marcar seu primeiro gol de acordo com o estilo característico do treinador. Este atleta pode se sobressair ainda mais, ou caso não se destaque, ao menos será perceptível seu progresso, levando a impressão de que realmente evoluiu. O jogador em questão é o que atua como lateral. Há um conceito que venho abordando há bastante tempo nas equipes treinadas por esse técnico. Os laterais atacam pelo centro de maneira diferente do que se viu com outros jogadores em outras equipes. Ele realmente valoriza essa jogada. É possível recordar várias ocasiões em que essa estratégia foi utilizada de forma bem sucedida. O que foi observado em um time vencedor da Copa do Brasil também ilustra isso, com atacantes avançando pelo meio. Esse tipo de movimentação, que se tornou bastante comum atualmente, já era aplicado anteriormente, com jogadores se deslocando de maneira estratégica, laterais se infiltrando e meias e volantes buscando profundidade. Isso será claramente visível neste time. O gol surgiu de uma jogada em que um jogador finalizou por dentro, evidenciando a relevância da movimentação e do ataque pelo meio. Aquele atleta que não havia sido visto jogando em uma linha de 4 surpreendeu ao atuar em uma nova posição. Isso causou certa apreensão, pois não é um jogador rápido. Ao observá-lo posicionado como ponta direita, refleti sobre a adequação dessa escolha. Nesse cenário, o meio-campo contava com um atleta que, por sorte, não estava ao lado do jogador, mas sim do lado oposto. Com a formação que esse atleta tinha, ele deu espaço para o lateral avançar, enquanto se dedicava a lançamentos, alguns até altos. No entanto, não se utilizou todo o potencial desse jogador como alguém que poderia explorar a profundidade. Ao invés disso, ele foi escalado como armador, enquanto o lateral avançava pelo meio e outro jogador ocupara o espaço. Foi precisamente nessa movimentação que o gol foi anotado. O lateral avançou pelo meio e a bola sobrou para outro jogador posicionado à frente. Ele fez um passe para o lateral que não deveria estar ali, mas acabou recebendo a bola.
Então, o lateral passou para o atacante, que posicionado à esquerda fez a transição para a direita, cruzou, e outro jogador finalizou garantindo a vitória da equipe em uma jogada digna de grandes craques. Também é pertinente comentar sobre a estreia do treinador que fez as substituições no momento oportuno. Um bom técnico precisa ter esse instinto. Ele realizou mudanças logo no início do segundo tempo. Não me lembro se foi aos 15 minutos, mas isso foi uma ótima decisão. Os jogadores já estavam cansados. E esse é um ponto crucial. É fundamental ter esse tipo de intuição. O técnico fez alterações logo no começo do segundo tempo. Não me lembro se foi após 15 minutos, mas talvez alguém possa ajudar com o tempo exato. De qualquer modo, essa estratégia foi bastante astuta. Sabe por que razão? Porque os atletas já apresentavam sinais de fadiga? Hoje estou sendo um pouco mais exigente nas minhas análises, uma vez que o treinador teve apenas 2 dias de treino antes da sua estreia e em um confronto eliminatório. Da Copa do Brasil conseguiu uma vitória convincente. A equipe teve uma performance notável durante a partida, controlando as ações. Mesmo sem dominar a posse de bola, era evidente que estavam atentos ao que faziam. A maneira como atuaram de forma coesa foi bastante gratificante. Agora o jogo foi esteticamente agradável? Não exatamente, mas esse não é o principal objetivo agora. Entendem? A partida não teve muita beleza, mas a equipe demonstrou domínio em campo, jogou de forma compacta e garantiu a vitória. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Em uma declaração contundente que abalou os bastidores do Corinthians, o atual treinador Dorival Júnior fez uma grave acusação, alegando que existem laranjas podres dentro do elenco do clube. As palavras do técnico, sem meias palavras, sugerem que há jogadores que não têm o comprometimento necessário para fazer o time alcançar os objetivos almejados. A revelação pegou muitos de surpresa e gerou um clima de incerteza entre a torcida e os próprios atletas. Dorival, que assumiu a equipe em um momento delicado, estava à frente de uma situação instável, com o Corinthians enfrentando dificuldades tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições. Com a missão de reconstruir a equipe, o treinador começou a identificar problemas não apenas no desempenho dentro de campo, mas também em questões de comportamento e compromisso por parte de alguns jogadores. O treinador não mencionou nomes específicos, mas suas palavras indicam que o ambiente no vestiário pode não estar tão coeso quanto o esperado. A expressão laranja podre, utilizada comumente para se referir a indivíduos problemáticos dentro de um grupo, trouxe à tona questões que vão além das falhas táticas e físicas da equipe. A preocupação agora é saber quem seriam os jogadores apontados por Dorival e o impacto disso no elenco como um todo. Com o Corinthians buscando recuperação, tanto internamente quanto nas competições, a relação entre Dorival e os jogadores será posta à prova. O técnico, conhecido por sua postura firme, parece não temer confrontos quando o assunto é melhorar a estrutura do time, e seu estilo de liderança pode ser o fator que define os rumos da equipe nos próximos meses. Enquanto a diretoria do clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, a torcida se vê dividida entre apoiar a postura do treinador ou se preocupar com possíveis desentendimentos internos que podem afetar o desempenho em campo. O clima no Corinthians com certeza será de muito mais atenção nas próximas semanas, enquanto Dorival trabalha para resolver as questões fora das 4 linhas e dar uma nova cara ao time paulista. O futuro imediato do clube pode depender da habilidade do treinador em lidar com as laranjas podres e transformar o ambiente no vestiário, onde os desafios agora parecem estar tão presentes quanto as próprias partidas no campeonato. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!